Olá, amigos de casa, estamos começando mais um Super Plá, esse podcast que vos fala João Gordo, sempre trazendo alguém engraçado da Side Books. Hoje eu trouxe meu amigo Ian Neves, cara, o representante comunista de iPhone, cara. Isso, esse sou eu. Não uso iPhone, tá? Já queria deixar isso registrado aqui. Eu acho que tem celulares muito mais custo-benefício no mercado. Qual? Eu não sei, eu não uso celular para trabalho. Você me pegou agora, eu não tava brifado. Aquele chinês que é Yao Ming. Xiaomi. Xiaoming. O Xiaomi, não sei. Eu falei antes de pesquisar. Da próxima eu te trago um celular melhor que o iPhone. Eu vi um celular russo uma vez, cara, que ele é um case preto, assim, que é indestrutível. Parece russo. Totalmente russo, cara. Só pode ter gosto de vodka ou cheiro de vodka. Cara, Ian Neves, assim, fenômeno na internet, defendendo o comunismo de unhas e dentes, cara. Você é o quê? Você é historiador? O que você estudou, velho? Eu sou historiador de formação, eu sou bacharel e licenciado em História, e o meu objetivo, quando eu estudei História, era lecionar em escola. Eu já decidi, entrando na faculdade, que eu queria dar aula para escola básica, fundamental e ensino médio. E aí, aconteceu uma coisa que aconteceu com todo mundo ao mesmo tempo, que foi a pandemia, né, cara? Ah, tá. Eu lecionava até a pandemia e perdi meu emprego na pandemia. E aí, a pandemia serviu para duas coisas. A primeira foi para me fazer de ser um marxista teórico para um marxista militante. Que eu já tinha afinidade com o marxismo desde a época da faculdade, né? A USP, aquela fábrica de comunista. Quem dera fosse, né? A gente pode até falar sobre isso depois. E aí, no meio da pandemia, eu de fato falei, não, agora a gente tem que se organizar, procurar um lugar para atuar politicamente de maneira mais ativa e não só intelectual. E também eu mudei de trabalhar numa escola, né, tradicional, para trabalhar na internet. Foi uma coisa que eu não planejei. Foi um grande passo, porque você começou a chamar a minha atenção bastante, cara, né? A dissertação sua é muito boa e começou a me abrir luzes para luzes de comunismo, socialismo, um monte de coisa que eu não sabia porque eu não li livros, cara, claro. Tá ligado? Saca, eu não sou tão politizado assim, cara. Mas até pouco tempo atrás eu votava nulo. Sim. Botava nulo. Eu nem ia, cara. Nem ia. Que é uma tradição anarquista. Eu não tava afim. Eu comecei a votar no PT depois que eu vi o perigo do fascismo se aproximando. Sim, porque aí é questão de vida ou morte da classe trabalhadora, sabe? Sim. E vamos pensar só, se qualquer quadro minimamente progressista tivesse sido eleito na época que o Bolsonaro foi eleito, cara, a pandemia ia ter matado menos. Isso é uma questão objetiva. Com certeza, sabe? Vidas poderiam ter salvas. Isso é uma questão de vida ou morte. Isso é uma das coisas que os comunistas defendem, não abandonar as pautas do presente em prol de uma pauta do futuro. Mas eu queria te perguntar agora, invertendo os papéis. Você sempre teve afinidade com a esquerda radical. Sim. Sempre. Como que na época que isso estava em refluxo, que foi a década de 80, você começou a se encontrar mais identificado com a esquerda radical? Porque a década de 80 foi a época da ascensão do PT, então foi um refluxo da esquerda radical. Cara, teve uma época o seguinte, que a gente, como punk, né, cara, a gente era especialmente anarquista, mas sempre com pouca informação, né? O pessoal mais cabeça da época, tipo Redson, Clemente, mais bem informado, né, meu? E a gente era ali, tava a fim de balada, tava a fim de brigar, tava a fim de usar droga e fazer som. Tá ligado? A política estava em segundo lugar, apesar do nosso espírito anarquista e antigoverno que a gente tinha, cara. Mas sempre foi muito, como se diz, tosco. Mais por um instinto, assim. Né? Mas por instinto, cara. E uma época meio que eu fiquei meio isentão, assim, tá ligado? Eu comecei, tem uns discos até que eu comecei a falar de outro tipo de assunto, mais sobre drogas, mais sobre minha vida mesmo, sobre os meus pesares, um monte de coisa, do que sobre política, que é os discos ali dos anos 90. Foi a época que eu mais me afundei nas drogas, tá ligado? Né? E isso, cara, deve ter a ver com também o cenário do Brasil. Tava fim da União Soviética, um refluxo do socialismo no mundo todo, domínio do neoliberalismo, o mundo caminhando todo para uma direção igual, sabe? Cara, quando eu era pivete, cara, a primeira letra que eu fiz foi uma letra sobre do chá do Irã. Sim. Do Reza Pahlavi. Do Reza Pahlavi, sim, da Revolução. 1979 foi a minha primeira letra punk, velho. A Revolução Islâmica, né? Sim, isso foi abaixo de Jimmy Carter e sua técnica eletrônica, lutaremos até contra a bomba atômica. Eu quero o chá, Reza Pahlavi. Era uma coisa assim, pegando a parte com simpatia pro Ayatollah Khomeini, cara. Muito louco isso. Que era uma coisa que tinha a aparência de ser revolucionário. A gente é muito crítico a respeito do regime do Irã, porque é um regime fundamentalista islâmico, mas é um regime que deu uma autonomia nacional pro Irã que ele não tinha antes, né? Sim. E isso aí não tem como você dizer que você não era politizado.
Olhando sim. pra situação da Revolução Iraniana. Mas assim, moleque, tá ligado? Eu estudava no Dom Bosco, velho, que é o colégio de Uhum. padre, cara. Sim. Então, se os padres sentavam a mão na orelha, eu vou até entrevistar o padre Rosalvino, que ele vai vir aqui, tá vivo ainda. Nada cara. mais fácil pra radicalizar um moleque do que escola de padre, sinceramente. assim. Sabe? E era muito militarista o bagulho É. ali, cara, tá ligado? E ali, graças ao padre Rosalvino, cara, eu era bom em história e geografia, e eu caí nas graças do padre, então ele não me castigava tanto como eu merecia, cara. Você era bom aluno, né? Eu era bom Na aluno, política. tirava 9, 10 em história e geografia. Sim. Né? E eu super interessado, tal, cara. E aí, essa informação eu via nos jornais, no Fantástico, essa que era que vinha pra gente, Sim. né, cara? Rádio não tinha, rádio FM não tinha. Tinha rádio AM, Uhum. né? E a discoteca meio que tomou conta de tudo e devastou as rádios, tá ligado? Nessa época. Tô ligado, aí, né? tô ligado, tô ligado. E essa revolta, não, porque assim, a gente pegou o final da ditadura, cara. Quando eu comecei a fazer letra, comecei a mandar letra pra censura, já não tinha mais censura mais. O Sabe? Crucificados é de 83? É de 83. Aí você teve que mandar pra censura ainda? Não, 83? não tive. Ah, não tá. tive. Então, mas a metade das letras ali é do João. Ah, sim. E quando ele gravou o Sub, todas as letras foram censuradas. E era letra de moleque de 13 anos, cara. Sim. Não dá mais pra aguentar essa vida ruim, essa vida de peão, né? Você anda sem nenhum tostão, essa visão simplista do moleque da periferia Sim. revoltado, Sim. velho. Tá ligado? Mas aí você chega no Brasil, que é um disco extremamente politizado, pelo menos do meu ponto de vista era Sim, esse, sabe? Sim. É bastante, cara. Cada disco nosso reflete uma época, né? E é bem refletido. Refletiu muito o governo Sarney, 89, aquela... Puta, Plano Bresser. Cara. Plano Bresser. Você cita o plano, não é nem o Bresser. Eu né? lembro de coisas assim, tipo Mário Henrique Simmons, que era uma bêbado, né? O cara era uma cara de corpo de uísque, que é Shigeaki Ueki, né? Era ministro das Minas de Energia. Nossa, aí eu nem sei. Aí eu nem sei. Eu estudei o bagulho e nem fui ver quem era o É ministro. porque eu vivi você isso, viveu, cara. você É o lembra. Silvio Santos, né? O Mário Henrique Simmons, é coisa nossa, né? Puxando o saco da ditadura. Sempre. O cara, o Silvio Santos é um puxa-saco. Horrível. Né? Mas por que você acha que a informação socialista não chega na periferia pro pessoal, assim, cara, hoje em dia, cara? Porra, isso tem uma coisa semelhante com o que a gente estava conversando. Porque, por exemplo, você viveu essa transição da queda do Muro de Berlim e fim da União Soviética, viu lá, já estava, inclusive, trampando com algo que tem afinidade política, que é o punk, há muito tempo, né? Sim. E isso não... Parece que eu tô fazendo uma ilação, né, indo muito longe, mas tem a ver com o que eu vou falar. Depois disso, a gente tem a chamada fim da história, né? A teoria do fim da história, que é de que o socialismo foi vencido na prática, de que o capitalismo venceu, assim, mostrando que ele é eficiente, que derrotou. A gente sabe que a história não é muito bem assim. E um discurso único tomou conta de tudo. Então, a gente pode dizer que na periferia, hoje em dia, o discurso hegemônico é mais conservador, mas isso não é um fenômeno que acontece desde sempre. Porque a gente teve um trabalho de forças progressistas e até radicais muito prolífico nas décadas de 30, 40, 50, 60. A gente tinha um movimento trabalhador e camponês muito robusto, sabe? Tanto que a ditadura veio, inclusive, para frear a construção de um movimento de massas no Brasil. Sim. Hoje, a gente pode atribuir isso a alguns refluxos, né? Primeiro, o movimento comunista todo, eu posso falar pelos comunistas, que é o movimento do qual eu faço parte, ficou na defensiva depois. Estava lutando pela sobrevivência dos seus movimentos e muitos não sobreviveram aos anos 90. Né? O neoliberalismo entrou com toda a força nos lugares que ele não tinha entrado ainda. Não existia mais um bloco coeso contra-hegemônico que fazia frente aos Estados Unidos de maneira muito sólida. Houve essa mudança do foco dos Estados Unidos para o Oriente Médio paulatinamente, que culmina na guerra ao terror. Inclusive, uma das primeiras vezes que eu vi uma visão alternativa acerca dos Estados Unidos foi no clipe do Ratos, que foi o Próximo Alvo. Próximo Alvo, né? Foi uma das primeiras, eu tinha 8 anos. Eu vi o bagulho Quantos na anos TV. você tinha? 8. Caralho, cara, a queda das torres me chocou, porque eu vi ao vivo isso aí. Sim. Aquilo eu conto o que aconteceu no na dia. música, tipo, você tá dormindo e acordou. Acordei e eu fiquei mal pra caralho. Aí liguei pra Vivi, que eu tava começando a namorar com ela, chorando, o mundo vai acabar. Porque parecia o começo de uma nova guerra, né? Mas sim, foi a transferência do foco bélico do bloco socialista pro Oriente Médio que a gente tá vendo até hoje, que se arrasta até hoje, né? Isso é um ponto de vista de que os conflitos mundiais não iam ser mais por sistema econômico, mas por cultura e religião. É uma troca que os Estados Unidos fez, e hoje a guerra ao terror é uma coisa que tem
um substrato de preconceito racial e religioso muito grande. Né? Mas eu não gosto muito de teoria da conspiração, mas tem a teoria da conspiração, que aquilo lá foi tudo trabalho armado interno. pra ter razão, pra poder invadir o Iraque, matar o Saddam e pegar todo o petróleo. Mas sabe que coisa? O que são 3.000 vidas a troco de 400 anos de hegemonia americana, velho? Eu pensava assim, mas tem um livro, eu vou até recomendar um livro que versa sobre isso de maneira muito qualificada, que é o do David Harvey. O livro do David Harvey fala sobre como, se não foi uma conspiração, foi muito conveniente, de fato, mas que se a gente for analisar as justificativas dos Estados Unidos para invadir o Iraque, eles não usaram o 11 de setembro. Eles usaram principalmente armas químicas. As armas químicas. Armas químicas. Então, isso meio que prova pra gente que os Estados Unidos nunca precisou de uma desculpa para invadir ninguém. Eles têm a hegemonia política e bélica do mundo. A desculpa é uma coisa pensada a posteriori. Dito isso, a conspiração perde um pouco de força. Porque ela aparenta não ser tão necessária, entende? No caso do Iraque, que é o mais grave, que foi uma invasão que durou o tempo que durou e que matou o que matou e que roubou o que roubou, os caras literalmente cavucaram montanhas de minérios e içaram de helicóptero e levaram para os Estados Unidos. Foi coisa de Looney Tunes que eles fizeram pilhando o negócio. Pode crer, cara. E depois que destruíram o país inteiro, entrou um monte de empresa americana para reconstruir e valorizar o seu capital. A desculpa disso foi aquele... Eu esqueci o nome do cara, com o frasquinho lá no Capitólio, falando isso aqui pode matar não sei quantas pessoas. Como é que é o nome desse cara? Puta, não me lembro, cara. O cara, é um negócio, botou tipo maisena dentro do negócio, falou, isso aqui é arma química, não sei o que, esqueci o nome do cara, gente. Mas enfim, eles tinham desculpa, era falso, aí o Bush falou assim, é falso mesmo, vou fazer o quê? Não vou fazer nada, porra. Então, eu perde força dadas as circunstâncias, né? E aí, essa coisa de chegar na periferia, olha só. Uma coisa que o Marx ensina pra gente é as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Isso é uma coisa que ele escreve lá em 1848, sabe? Que é, a classe dominante, ela não domina só a forma de produzir a vida, ela domina também a forma de entender o mundo. Então a gente pensa, gordo, existe jornal de esquerda? Grande. Não. TV? Não. Emissora? Rádio? Não. Que é mais fácil até de fazer. Aí, porra, e aí? Como que a gente fica chocado de que na periferia só chega ideia de direita? Ou pior, que chega uma ideia de senso comum, porque as pessoas nem se identificam como direita. O senso comum, nós que somos mais atentos a onde as coisas se posicionam no espectro político, que definimos como direita. Mas, na verdade, para aquelas pessoas é senso comum. E o senso comum é ensinado através da mídia, que é toda dominada. Isso aqui, né? Isso esse é o fez grande ficar vilão. pior até. Esse é o grande vilão, cara. Esse é o grande vilão, porque eu sempre falo que é muito mais fácil você acreditar em mentirinhas do que acreditar em ouvir verdades brutais, né, cara? Mas eu acho que isso não é tão simples assim. Eu não acho que eu não acho que a psique humana explica o porquê que as pessoas caem tanto em mentira. Eu acho que tem mais a ver com duas coisas. E aí eu quero saber se você concorda comigo. Uma é um fator estrutural. A gente sabe que a internet não é esse lugar que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Claro que é diferente da televisão, porque na televisão a gente sequer tinha espaço para entrar. Como que um comunista ia, por exemplo, ter uma concessão pública de uma emissora de televisão milionária, bilionária? Era uma coisa que virou uma impossibilidade. Com a internet até a gente tem uma margem de manobra aí, né? Mas a gente sabe que quem tem dinheiro sai na frente. Se você pesquisa vários termos no Google, a primeira coisa que aparece é o Brasil Paralelo. Que, caso vocês não saibam, é uma produtora de filmes de extrema-direita, com uma visão supremacista branca, com uma visão eurocêntrica, com uma visão de missão civilizatória do capitalismo, etc, né? E aí, como que a gente vence isso sem ter a grana que eles têm? Nós, da organização que eu faço parte, que é a Soberana, acreditamos que é através da nossa organização. Porque uma coisa que a gente tem, que eles não têm, é maioria. Maioria da classe trabalhadora, tá? A gente tem a maior parcela da classe que compõe o mundo do nosso lado, na forma como as coisas se estruturam, né? E a outra coisa, falando desse fenômeno mais psicológico, as pessoas não recebem essas fake news de qualquer lugar. Elas recebem do pai, recebem da mãe, grupo recebem da de tia. família. E aí, cara, você olha uma mensagem que seu pai te mandou com uma notícia e o raciocínio por trás disso é: meu pai não ia estar querendo o meu mal. Meu pai não ia estar querendo mentir pra mim. Meu pai me ama e quer o meu bem. A dimensão afetiva das fake mas news... tem que ser muito trouxa pra pensar assim. O pai manda uma merda ali, o cara pensa desse jeito, cara. Cara, funciona muito assim, porque a galera das antigas tá muito acostumada a ver informação com veículos que tem que responder pelo que fala. O que não significa que não tem imprensa marrom, que não tem notícias populares, não tem Aqui Agora, não tem essas desgraças na TV, né? Mas ainda tinha algum veículo, alguma emissora que é responsável pelo que fala. Tanto que quando teve o PCC fake lá do Gugu, foi processado, deu um chabu do cacete. Hoje, se tem um PCC fake do Zap, quem que é processado? Ninguém. Porque a notícia não tem fio.
ela vem de um lugar... chamam até essas redes do WhatsApp de redes obscuras. Porque o Instagram você consegue ver de onde veio, quem republicou. O WhatsApp, a coisa vai sendo encaminhada e cria vida própria. E aí você recebe, não do William Bonner, mas você recebe do teu tio. Recebe da tua mãe, preocupada com você, preocupada com o estado da ditadura do Xandão lulismo no Brasil. Essa dimensão afetiva é o que conquista as pessoas. E eu acredito que não é tanto essa coisa do é mais fácil acreditar na mentira. Eu acredito que as pessoas tendem a acreditar no que as pessoas que elas amam mandam. Eu acho que é muito mais isso. Verdade. Mas tem um quê de otário também gigante aí, né, cara? Tem muita gente otária no mundo, né? Puta merda, velho. Isso não dá pra negar. Tem esperto porque tem otário, cara. Cara, você foi pra China, né, cara? Fui comer em segredo. Cara, e assim, eu sou maravilhado, sou louco pra conhecer a China, cara. Como é que é lá, mano? Cara, você ia adorar, porque a China é... Primeiro de tudo, né, independente do caráter político, é muito louco ir pra um lugar do outro lado do mundo com outra cultura, com outra língua, com outro tudo, né? Eu fui pra Taiwan. Tocar com o rato. Que é praticamente... a China diz que é China, né? Então, aí você viu um pouco dessa cultura que é totalmente diferente da nossa. E por que eu deixei em segredo? Não é porque eu sou misterioso. Eu não queria trampar lá, cara. Então, se eu falasse, pô, galera, tô indo pra China, a galera ia ficar meio... apunhando pra você fazer live. O pessoal ia falar, ô, tira foto, fala como é que tá aí. Aí eu falei, cara, vai ter tanta atividade, porque eu fui convidado pelo Partido Comunista. Pra ir lá. Eles viram meu trampo, viram meu vídeo tacando pau no Dalai Lama, falando que ele é um agente da CIA, e falaram, porra, da hora teu vídeo, você não quer vir aqui pra China? Lembra quando ele chupou a língua de uma criança? Lembro, cara. Eu falei... que é aquilo lá, cara? Cara, primeiro, eu vi umas coisas assim, da galera falando, hoje em dia tá todo mundo tão politicamente correto que estão cancelando o Dalai Lama. Aí eu falei, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, cara. Para as pessoas descobrirem que o Tibete, antes da Revolução Chinesa, era uma teocracia escravista, que os monges eram praticamente reis com palácios de 60 quartos e colecionavam osso e pele de escravo, sabe? Era isso que era, isso incluindo o Tenzin Gyatso, que é o atual Dalai Lama. Aí eu fiz isso, os chineses viram, gostaram e me chamaram. Cara, chegou lá, velho. Chegou lá por causa da embaixada. A embaixada, viu e falou, porque isso faz parte de um programa. O Xi Jinping, em 2014, fez um programa para levar lideranças jovens latino-americanas para a China. Por quê? E essa é a parte que eu acho mais interessante. A China não tá querendo se projetar só como hegemonia econômica, porque já tem. A China já é o maior... já virou a fábrica do mundo, já substituiu os Estados Unidos como fábrica do mundo. Agora ela tá se projetando como potência cultural. E eles começaram... ajudando todo mundo, né, cara? E eles têm uma visão diferente, porque eles não querem exportar a cultura deles, por exemplo, comprar todas as salas do Cinemark para ter só filme chinês. Como os Estados Unidos costumam fazer pra gente absorver a cultura deles. Eles querem que o território chinês se torne uma espécie de central intercultural de todos os países de terceiro mundo. Então, quando eu fui lá, eu vi russo, iraniano, uzbeque, mongolês, eu vi de tudo lá. Mas não via tanto europeu, acho que eu não vi nenhum. Americano, não vi nenhum. Tinha a galera dos países, assim, da periferia do capitalismo. Mas o impacto da cidade, da China capitalista, tudo é muito suntuoso. Tudo é muito... Os chineses são muito... tudo lá é muito grandioso. Os prédios gigantes, os palácios enormes, as coisas antigas misturadas com as novas, que é uma coisa que aqui a gente não vê tanto, né? No meio de Pequim, que é uma cidade megalópole... não, esse palácio aqui tem 2.000 anos. Esse aqui é do ano 600, da dinastia Ming, sei lá. Isso é uma coisa que eles gostam mesmo do tamanho das coisas e tal. Mas os choques que eu tive foi mais... a gente esqueceu como é que é viver numa cidade que não existe crime urbano, cara. E tem morador de rua, pobreza? Zero. Não significa que não existe, eu não vi. Sim. Mas por que tem pouco... pobreza tem, com certeza. Só que pobreza significa coisas diferentes em lugares diferentes do mundo. Não é miséria. Não é miséria eles superaram já. Eles até anunciaram que eles superaram a miséria em 2019. Que é um índice que eu sou contra, que é aquele índice de menos de $1 por dia. E que é bobo porque, enfim... só isso não diz muito sobre a sua condição de vida. Mas o que a gente vê lá o desemprego é baixo e se manteve baixo porque existe muito serviço público. Então as ruas são limpíssimas, porque existe um exército de pessoas trampando 24 horas por dia para limpar as ruas. Isso previne o desemprego e previne a sujeira nas ruas. Outra coisa, eles fomentam muito a indústria nacional. O tempo todo, principalmente a indústria automobilística, que é uma coisa que está crescendo exponencialmente. Os carros lá estão transicionando todos para serem elétricos. Carro elétrico. Lá você vê um monte. Pequim está bem mais limpa por causa dos carros elétricos. E isso é uma coisa que nós brasileiros esquecemos como é que é. Tem indústria nacional. Nossas indústrias, quando existem, são todas internacionais. Sim. Lá eles fabricam da agulha ao carro, tudo lá. E aí a empregabilidade é muito maior, mesmo sendo um país muito
populoso, né? Agora, pobreza, com certeza tem. Eles não superaram a pobreza e eles admitem isso. Eles têm um programa para começar a superar isso dentro dos cronogramas deles lá. E uma coisa que a gente tem que admitir, gostando ou não da China, achando que é comunista ou capitalista, a gente tem que admitir que todas as vezes que a China prometeu fazer alguma coisa, ela fez. A China falou, em 1980, a gente vai explorar a população até os ossos para avançar. Fizeram. Exploraram. Pra caramba. Queimaram uma geração inteira. Mas falaram, a gente vai superar a miséria até 2020. Superaram em 2019. Então, assim, a gente tem algum motivo para não acreditar? Até agora não, e eu sempre quero o melhor para a classe trabalhadora. Se os chineses estão dizendo que vão erradicar a pobreza no futuro, eu quero estar do lado de quem tem esse plano, né? Puta, meu, você sabe falar cantonês? Aprendeu alguma coisa? Zero, não, eu tava com intérprete lá. Porque eu fui Ah. chamado pelo partido, eles chamaram intérpretes profissionais. Sim. E isso foi muito massa, porque eu tive acesso a tudo. Leitura e fala, com qualquer pessoa tinha intérprete 24 horas com a gente. Puta, que bom, Isso cara, foi, que legal, cara. foi sensacional. Eu ia ficar perdidaço se não fosse, porque Puta, nem tudo imagino, muito cara. diferente. Tudo Eu, muito diferente. eu lá em Taiwan já fiquei perdido, cara. Ficou meio... Lá a galera fala mais inglês? Fala pra caralho. Na China não. Na China não, na China a galera, não. A galera não fala. Só os estudantes universitários, umas universidades foda lá, eles falavam inglês até fluentão, assim. Mas na rua, e os chineses chegam falando mandarim com você como se você soubesse. Sim. E foda-se você. Então, os intérpretes estavam lá ajudando a gente. E rango, você comeu alguma coisa estranha, esquisita? Ó, eu tinha uma política lá, eu já tinha decidido isso. Botou na minha frente, eu mandei pra dentro. Porra, meu. Eu tava na China, cara. Eu falei, botou na minha frente, eu mandei pra dentro. Você ia sofrer lá porque muita proteína animal, cara. Só tem isso, cara. Os caras comem carne pra No caralho. Japão já é assim, cara. É, na China é absurdo. Tudo tem peixinho. Peixinho aqui, peixinho ali. Lá, É, Lá, você via na mesa, assim, claro que eles estavam... Porque eles estavam tentando conquistar a gente politicamente, eles estavam paparicando a gente, sinceramente, né? sim. Então, as mesas eram muito fartas, mas com uma variedade de proteínas de você ver na mesma mesa pato, cordeiro, carne de vaca, de boi, de porco, peixe, camarão, lagosta, lagostim, tudo na mesma mesa, sabe? Servido um atrás do outro, e de coisa muito estranha. Eu vou falar uma coisa, a pior coisa que eu comi lá foi uma sopa de ovo escrotíssima, que eles cozinham a água e quebram o ovo dentro, assim, e só deixam ele lá. Deixa ficar ali, Deixa lá, boiler boiando. de ovo. E aí eu servi eu tava de manhã, eu queria tomar alguma sopa, eu servi, e aí aquilo lá, a mina do meu lado morava na China e falou, eu até deixei porque eu sabia que você ia odiar essa merda, ninguém gosta desse negócio. Que E nojo, eles adoram. cara. Aí eu fiquei impressionado que a coisa que eu menos gostei foi ovo e não alguma carne estranha, né? Eu vou dizer que eu comi coisas que eu não sei o que eram. Mas coisa que eu não gostei e não comeria de novo foi só essa sopa de ovo. Uma coisa que me fez sofrer lá, pra além do excesso de proteína, pimenta, cara. Tudo é pimentado pra caralho. Você nunca sabe, roleta russa. Ah, Você olha assim, qualquer coisa pode ter pimenta, não importa o que seja. E aí pra gente, aqui na... Eu acho que isso é mais comum na Ásia, né? Aqui no Brasil, em algumas regiões é bastante comum. mas no norte. Uma das minas que tava com a gente lá era de Recife e ela tava tipo, eu não tô sentindo nada. Cara, outro país comunista que eu fui, que eu achei o máximo, foi o Vietnã, velho. Ah, você foi pro Vietnã? Tô louco pra ir pra lá. Tocar, cara. Cara, comunista só de nome, cara, aquilo lá, né, meu? Então, Porque assim, o meu modo de ver, é um puteiro. É puteiro americano desde aquelas épocas lá de Saigon, aquelas coisas. Essa era, com certeza. Cara, é mó parece. Sabe o que parece, cara? Parece Blade Runner, cara. Meio cyberpunk, assim. Cyberpunk, é puta dos dois lados, 1 milhão de lambretas, Sim. todo mundo carregando geladeira, carregando família inteira, carregando vaca nas lambretas, e som de um lado, som do outro, chove, esquenta, e droga. Sobrecarga sensorial, né? Cara, é muito louco, cara. E marcas grandes, tipo Prada, tá ligado? Do lado lá da estátua do Ho Chi Minh, cara, tá ligado? Como assim, cara? Prada aqui e Ho Chi Minh aqui? Sabe o que tá ligado? aconteceu? Isso foi uma coisa que o Vietnã é diferente da China, nesse aspecto. Porque a China abre o mercado em 78. Então ela começa a deixar o capital estrangeiro entrar, mas com várias condições. Principalmente a condição de transferência de tecnologia, que foi uma coisa que a China fez, assim, que é exemplo para qualquer país que deixe empresa estrangeira entrar. Entrou lá, você passa tudo para a China. Por isso que a China tem uma hegemonia tecnológica em vários setores hoje. Entrou empresa estrangeira lá que quer explorar a mão de obra, tinha que transferir toda a tecnologia. O Vietnã foi diferente. O Vietnã abre o mercado no contexto do fim da União Soviética. E isso foi um dilema de vários países socialistas, porque quando a União Soviética se desfaz e o Bloco do Leste vai junto, os países do Sudeste Asiático perdem metade dos seus parceiros econômicos. Não porque os países da Europa do Leste se recusavam a negociar, mas porque os países da Europa do Leste começaram a exigir dólar. E aí os países do Bloco Socialista do Sudeste Asiático costumavam transicionar, fazer trocas em espécie. Então, por exemplo, a Coreia do Norte entrou numa crise muito profunda, porque todos os países, Romênia, Bulgária, Hungria, agora falaram assim, a gente só aceita dólar.
E aí eles não conseguiam mais comercializar. O Vietnã, para tentar frear um pouco esse bloqueio, eles decidiram fazer o que a gente conhece como reformas de Doi Mol, que são as reformas de abertura de mercado. Então o Vietnã fez como uma escolha política para tentar absorver o impacto do fim da União Soviética, porque ia ser um país isolado. Antes, quando tinha aquele monstruoso Pantagruel socialista logo na fronteira, ficava muito mais fácil manter um regime mais à moda antiga, Sim. extinguindo a burguesia como classe, fazendo um monte de cooperativa e tal. Então, qual das duas opções é a mais correta? A Coreia do Norte, que manteve assim, não deixou o capital entrar, mas sofreu muito com escassez, ou o Vietnã, que deixou o capital entrar, mas deixou o pau torar também. Deixou entrar a exploração do trabalho, deixou entrar... Virou um país bem louco, eu achei, tá ligado? Não tem resposta, entende? Não tem... Sim. E assim, eu fiquei lá acho que uns 4 dias, cara, e eu fiquei assistindo aquele documentário da Netflix, que são 10 episódios sobre o Vietnã Eu vi esse. Desde a época Sim. dos franceses. Cara, eu ia nos lugares, cara, lá onde o monge tacou fogo, sabe? Que ele tava protestando em Saigon, Sim, e eu fiquei, caralho, cara, que povo sofrido do caralho isso aqui, Nossa, cara. o Vietnã, cara, é colonização atrás de colonização, atrás de colonização, e eles venceram. Isso é, assim, não tem povo mais aguerrido que os guerrilheiros. E um povo feliz, povo gentil, cara, educado pra cacete, cara. Eu achei o máximo, cara. E eu fui no Museu da Guerra, cara. Sim, que tem as armadilhas lá que eles faziam pros americanos caírem. Eu fiquei chocado vendo a maquinaria americana, cara, os tanques, aqueles helicópteros, os barcos, são gigantes, são máquinas de moer gente, cara. Aquelas metralhadoras, cara, tá ligado? E os vietnamitas, cara, venceram com chinelinha havaiana. Chapéuzinho de arrozal, né? Chinikov, chinelinho ao contrário, armadilha de bambu com bosta. E túnel, os caras morando debaixo da terra. Eu achei sensacional e me deu um sentimento muito anti-americano ali, cara. Eu Não, comprei um chapéu de vietnamita, falei, caralho. O Vietnã, não só anti-americano, anticolonialismo francês, antifascismo japonês e anti-imperialismo estadunidense. Sim. É uma coisa assim, os vietnamitas entrou lá, eles descem o pau e venceram a porra toda, sabe? Uma coisa que o Vietnã teve foi a autonomia. E isso de abrir para o mercado veio da autonomia que o Vietnã teve para fazer essa escolha. Outro país próximo que fez essa mesma escolha foi o Laos. O Laos abriu para o mercado na mesma época. O Laos foi muito bombardeado, né, cara? O Laos é o país mais bombardeado da história. Eu acho que é 6,5 bombas por habitante. Porque a tática dos Estados Unidos, na época, você viu o documentário, chamava Rolling Thunder, que era bombardeio o quê? Tudo. A gente não sabe distinguir um do outro, então é tudo. E aí, como a trilha de Ho Chi Minh passava por dentro do Laos, eles bombardearam a trilha toda, tanto que tem vilas feitas com peças de bomba. Você chegou aí pro Laos, né? Não cheguei, mas eu vi um documentário que os caras usam de churrasqueira. Usa de casa. Eles usam assim pra fazer as pedras das casas. É muita bomba, cara. Peça. Lá, a primeira coisa que uma criança aprende é não ficar andando em lugar que não foi vasculhado ainda e identificar a bomba não explodida. De tanto que foi bombardeado lá. E aí também é um povo que venceu a guerra do lado do Vietnã. E depois do fim da União Soviética optou por abrir para os mercados para absorver um pouco o choque do bloqueio. A Coreia e Cuba fizeram opções diferentes. Você vê o período de crise profunda em Cuba na década de 90. Sim. E que aí tem a galera saindo em massa, porque Cuba decidiu não abrir para o mercado. Decidiu continuar com um socialismo, digamos assim, mais tradicional. Vai ter gente que vai pegar no meu pé para eu falar isso. Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, gente. Um socialismo mais tradicional, tanto quanto a Coreia. Que até hoje, a Coreia, por exemplo, a Coreia do Norte, permanece sem burguesia. Não existe a classe burguesa lá. Sendo que no Vietnã e na China existe burguesia, existe bilionário, existe grandes marcas, existe capital estrangeiro. Carros, além de 1 bilhão de lambretas, cara, existe uns puta carrão lá que eu vi. Cara, na China você ia ficar chocado. Foi a primeira coisa que eu reparei. Pequim tem tipo 16 faixas assim as ruas. Só carrão. Você não vê um carro velho. Aí eu perguntei pro cara que era o subsecretário do Partido Comunista lá da juventude do partido, e ele falou, existe uma lei aqui na China que quando o carro tem mais de 10 anos, ele é compulsoriamente comprado pelo governo. O governo compra para você dar entrada num próximo. Isso tem 3 finalidades. Movimentar o mercado. Então, como que não tem tanto desemprego? Os caras movimentam o mercado deles interno com um monte de política pública. É o governo comprando o teu carro para movimentar o setor privado. Você imagina o que é isso, né? Outra coisa é limpar o ar. E isso deu certo. Pequim, lembra na época das Olimpíadas? Tinha sol ao vivo? Sim. Tinha o vídeo, na Praça da Paz Celestial, tinha o vídeo do sol pra galera saber se o sol tava se pondo ou não. De tão sujo que era. Cara. Agora tá que nem São Paulo. Tá tipo uma... Eu vi, né? Vi com os meus olhos. Tá uma fumaça no horizonte igualzinho aqui. Mas antes, meu Deus do céu, essa escola tinha que ter aqueles domos pra proteger as crianças de não ficarem sujas, né? E a última questão é segurança, né? Carro mais velho tem mais acidente, onera mais o sistema de saúde, faz as pessoas se atrapalharem mais para trabalhar, mas é aí que tá, as contradições de ter uma ideologia socialista que convive com o mercado capitalista. É muito carrocêntrico,
é muito consumista, é muito inacessível. Ainda tem uma especulação imobiliária, que é uma coisa que eu vi ser muito comentada pelos jovens lá. Os jovens não estão tendo mais filho, porque é caro, não dá pra manter, principalmente numa cidade como Pequim, que as pessoas ganham bem, mas pagam muito caro nos aluguéis. Então, né, as contradições são inevitáveis. E uma coisa que eu não posso criticar, nenhum chinês negou nada. Eles sabem muito bem dos problemas que os países têm. O que eles acham é que eles estão fazendo a via deles. Sim. E que o futuro, isso é uma coisa que é a mensagem que eu quis deixar quando eu falei sobre a viagem pra China. Uma coisa que diferencia radicalmente a China do Brasil é que existe um otimismo no ar que aqui a gente já perdeu. Os chineses realmente acreditam que o futuro é melhor. E você consegue imaginar isso? Você conhece algum brasileiro que acha que o futuro do Brasil vai ser melhor? A gente só vê desgraça. O futuro nosso é de arrombado, cara. O futuro é morar no seu bunker, velho. Esse é o futuro. Eu vivo o dia, né? Não penso muito no mais pra frente. É porque é muito obscuro tudo, velho. E os chineses têm uma perspectiva de futuro muito forte. Eu perguntei pra vários estudantes sobre o sistema lá de mensalidade escolar, e todos falaram assim, é assim, mas a gente tá construindo um futuro melhor, no futuro vai ser acessível pra todo mundo, por enquanto não dá, a China tem muita gente. E eu falo, caramba, e eles têm toda a razão, porque a China cresce sem parar há 40 anos. Sim. A maior crise que a China teve foi a Covid, cara. Então foi um fator biológico, foi um fator de pandemia. A China se blindou da terapia de choque neoliberal totalmente, e só cresce 40 anos a fio, mas com muitos custos humanos. Essa é a nossa crítica de nós que somos da minha linha de marxismo, que é o marxismo-leninismo. A nossa crítica é que o custo humano dessa via de socialismo de mercado foi muito alta. Quando a gente diz que a China queimou uma geração, não é brincadeira. De gente trabalhando 14 horas por dia, 6 por 1, um negócio brutal, assim. E é isso que o povo tem medo, né? Desse comunismo, todo mundo de uniforminho, com o livrinho do mal na mão. De ser todo mundo igual, né? Todo mundo igual, né, cara? Né? Isso que o pessoal tem medo. Isso é uma das coisas que... Existem várias formas de propagar o medo vermelho. E a China tem o seu próprio sabor de medo vermelho, que é esse da Revolução Cultural, de todo mundo com os uniformes e tal. Mas isso a gente tem que ver o que é verdade e o que não é. E a gente nunca pode ignorar que quem detém os meios de comunicação globais são basicamente 3 agências internacionais, uma francesa, uma inglesa e uma estadunidense. É basicamente isso. Porque, assim, a Globo não tem a Globo não tem correspondente, tipo, no Turcomenistão. A notícia do Turcomenistão vem através dessas agências internacionais que têm recurso pra isso. Sim. Então a gente não enxerga como as nossas notícias internacionais são enviesadas. Porque essas 3 que têm a máquina burocrática e técnica gigantesca pra propagar essas notícias. E aí chega tudo aqui muito distorcido. E pensa, você acha que um país como a China, que se burguês comete crime, ele vai preso, tem que ser um bom exemplo? É importante que a burguesia pinte aquilo como um péssimo exemplo. Pinte como algo que a gente não quer. Era assim com a União Soviética e continua com a China. Com o agravante de ter um orientalismo pesadíssimo. De que o chinês é animalesco, de que o chinês é sujo, Sim, de que ele só come... O povo mais fala isso, cara, que o chinês é sujo. Já vi amigo meu falando assim, eu falei, mano... Cara, na China, você não vê... Eu andando de noite, assim, que a gente saiu pra conhecer como é que era a vida noturna de Pequim. Tava algumas bituquinhas de cigarro no chão e uma chinesa falou, isso aí é sujo pra gente. Limpíssimo a rua, limpíssimo. Porque os chineses são melhores ou piores? Não, porque tem serviço público contratado. Não é questão de caráter, entende? E a questão é, o que as pessoas falam que é sujo é basicamente hábitos culturais que a gente não tá acostumado. A maneira como eles comem com as mãos, às vezes. A maneira como existe um hábito entre os mais velhos de cuspir na rua. Esse tipo de coisa. Mas eu acho que é mais um choque cultural do que qualquer coisa. Esse lance de comer comida estranha, tipo comer inseto, comer cachorro, comer não, um monte de carne estranha... Não, isso é mais... Depende da cultura. Acho que é interior, não é? Mas tem culturas do interior que comem. Principalmente de cachorro eu sei. De inseto eu não lembro muito bem. Mas uma coisa que um amigo meu que mora lá falou é que isso é meio coisa isca de turista. Né? Tipo, vem fazer um negócio exótico aqui. O que eles comem lá pra caramba, e isso é um problema, inclusive, estrutural. Porco. A gente sabe muito bem que a nossa soja toda não é pra gente, né? Você vai no mercado, o óleo de soja não tá barato, e a gente produz soja pra caramba. É pra exportar pra lá pra fazer ração pra porco. A proteína que eles mais comem é carne de porco, disparado. Caralho, e em Pequim, uma iguaria muito apreciada por eles é pato. Então lá você vê pato o tempo todo.
Mas a carne de porco é a norma, da mesma maneira que vamos dizer que aqui é a carne de vaca, né? Que é uma coisa que os brasileiros consomem muito. E isso traz problemas ambientais muito sérios. Outro problema, onde existe capital, existe degradação da natureza. Imagino. Cara, e a esquerda rachada aqui, nossa, aqui, cara? Você acha que o Lula é um pelego ou um estadista, cara? Isso é interessante, porque lembra que eu tava falando como você conseguiu ser da esquerda radical na década de 80? A ditadura conseguiu massacrar a esquerda radical. Massacrar. Eu não vou entrar nos meandros dos porquês, se foi culpa da esquerda ou se foi mérito da ditadura de ser brutal, mas a gente saiu destruído. Mataram os melhores quadros, conseguiram rachar ela em 1 milhão de pedaços, e o espólio da esquerda foi pro PT. Durante as greves do ABC, que tinham toda a razão de acontecer por conta de 10 anos de arroxo salarial. As pessoas esquecem que uma das políticas mais importantes da ditadura foi o arroxo salarial. Vai falar, desliga. E isso para não dizer que a ditadura só afetou gente que era militante. O salário perdeu, acho que mais da metade do seu poder de compra nessa época, e aí isso culminou nas grandes greves de 78, 79 e 80, que foram a base sindical da formação do PT. E aí o PT absorveu o que restou de uma militância ou desiludida, ou que estava organizada outrora, ou que estava aprendendo a se organizar através dos sindicatos, só que o PT se funda como um partido social-democrata. Ele não se funda como um partido revolucionário. E ele se funda muito numa linha de associar socialismo a algo vago, talvez um socialismo transicional, um socialismo que vai ser atingido através de políticas de governo, e depois da década de 90, no fim da União Soviética, o PT abandona a palavra socialismo ou usa ela esporadicamente no sentido de igualdade social, justiça social. E para nós, socialismo é ditadura do proletariado. Para nós, socialismo é domínio sobre os meios de produção e a erradicação da burguesia. Sim. É algo muito mais substancial. Aí o PT, que se fundamenta nisso, começa, a partir da década de 90 principalmente, colocar as eleições como sua prioridade absoluta. E uma vez que ele se rebaixa o suficiente para ser absorvido pelo Estado burguês, o resultado não podia ser outro. Porque, pensa, quando o PT tem que fazer alianças com a direita para conseguir tocar suas políticas, nunca é para a direita se esquerdar. É sempre para a esquerda se endireitar. Sempre. Pode crer. Nunca é o outro lado. A direita nunca tem que ouvir, ela nunca tem que dialogar, ela nunca tem que abrir concessões. É sempre a esquerda que abre concessões. Quando o Lula coloca a gente do União Brasil dentro dos ministérios, não é pro União Brasil ficar mais à esquerda. É pro PT ficar mais à direita. E a gente tem visto isso. O que acontece é que a gente não tem, hoje em dia, uma organização potente o suficiente para frear o fascismo de maneira frontal. Tudo que o PT conseguiu, inclusive, foi por conta da única ferramenta que a classe trabalhadora sempre teve, organização. Os sindicatos, na época da década de 80, quando o PT estava se formando e se consolidando, eram muito potentes. A CUT se tornou a maior central sindical, acho que da América inteira. Era do Brasil, sabe? A gente estava até com um setor progressista da Igreja Católica do lado da esquerda, nessa época. Esse movimento de massas deu a força para o PT entrar na política institucional. Só que, por volta de 2006, a gente tem uma separação bastante visível entre petismo e lulismo. Por quê? O PT sempre perdeu as eleições para a parcela mais miserável da população. Eu não sei se você chegou a ver isso na época que o Collor ganhou. Não, Maluf, cara, sempre ganhou. Aqui, o exemplo de São Paulo é sintomático, mas Maluf, pensando no Brasil todo, né? O Lula perde em 89 pro Collor. Sim. Se você for ver, para além da coisa do a Globo manipulou, etc., a gente sabe que isso é verdade. O Lula perdeu principalmente pro voto dos miseráveis, pro voto do subproletariado, pro voto da galera que não tinha emprego formal. Não foi porque ele falou que não acreditava em Deus? Não deu essa história assim, cara? Pensando nas coisas que enviesaram, eu acho que tem dois fatores. O primeiro foi a manipulação do debate, que realmente deu uma margem pro Collor. A segunda, não sei se você lembra disso, foi a ex-esposa dele dizendo que ele era racista e que ele queria abortar a filha. Você lembra disso? Eu não lembro, cara. Cara, a oposição pagou pra Miriam, que era a ex-esposa dele, e falar assim, o Lula odeia negro. Toda vez que aparece um negro, ele fala, tira isso aí que eu não gosto disso aí. Super normal. Que filha da puta, algo absolutamente... E aí, nossa, isso, porra... era muito terra de ninguém essa época, na moral, assim. Sim, cara. E aí a questão dele falar que é ateu, eu não lembro disso ter tido... Quando eu tava pesquisando sobre esse período, eu não lembro disso ter tido um impacto tão grande. Os analistas dizem que no que diz respeito à mídia, esses dois fatores foram mais determinantes. Entendi. Porque o Collor ganhou por uma margem pequena. Mas se você for ver, uma massa muito grande de subproletariados votou em peso no Collor. Porque é uma população que tem muito acesso a essa informação distorcida de que sindicalismo é desordem, de que a esquerda é rebeldia e destruição. Isso vem da parcela desorganizada, porque uma parcela da população brasileira que a gente até hoje não conseguiu organizar é a parcela que não tem emprego formal. Como é que você organiza o flanelinha, o vendedor de bala, o camelô?
organizar em sindicato é mais fácil porque as pessoas são companheiros de chão de fábrica, estão lá todos os dias, estão na mesma sala de aula dando aula. E essas pessoas que estão desprendidas, até hoje a esquerda não aprendeu a organizar. Não significa que não é possível. É um desafio que a gente tem. E aí, o grande desafio foi puxar o voto dessa galera pra cá. O PT consegue vencer quando ele abre concessões pro mercado e consegue uma parcela maior da propaganda, né? Na década de zero, na década de 10 lá, né, em 2002. E aí, o que acontece? Com as políticas públicas do PT, que de fato foram muito importantes para amenizar o sofrimento da classe trabalhadora. E, novamente, eu sou comunista, mas eu não acho que é agravando o sofrimento da classe trabalhadora que a gente chega perto de uma revolução. Não acho. Eu sou totalmente contrário, todos nós da minha linha somos totalmente contrários à ideia de que tem que eleger o Bolsonaro porque aí o trabalhador sofre e ele se radicaliza. Isso não é verdade, gente. Se fosse verdade, a revolução tinha acontecido na ditadura, tá? Entre 2002 e 2006, ou 2003 e 2006, essas políticas tipo o Bolsa Família, maior investimento público, eu não vou me lembrar de todas agora, mais acesso ao crédito, isso fez com que a situação da classe trabalhadora fosse se amenizando. E aí isso transforma uma parcela da população fiel ao governo Lula, só que aí é que tem o problema. Ao mesmo tempo que isso acontece, o PT começa a abandonar a militância. Abandonar o trabalho de base. Lembra do Brown no palco falando, Sim. Eu acho que tem que voltar pra base? Ele tem toda a razão. Sim, é verdade. Essa parcela da população começa a ficar fiel ao Lula e não à ideologia de esquerda. E o problema de ter a fidelidade por princípios econômicos e a uma figura única é que isso é muito volátil. A gente viu isso escancarado na eleição do Bolsonaro. Um monte de gente tinha Lula como primeira opção. O Lula foi preso, votou no Bolsonaro. O que isso mostra? Mostra que é uma população fiel a princípios econômicos e a uma figura única e não a princípios ideológicos. O que a gente perdeu nesse período? No período que o petismo e o lulismo se cindem. Nem sei se essa palavra existe, se rompem, né? A gente perdeu a disputa pela consciência das pessoas. A gente perdeu a disputa pela ideologia. Só que a direita nunca parou de disputar. E as pessoas perderam a consciência também, né, cara? A consciência delas foi conquistada pela direita. Porque o que o fascismo traz, muito forte, diferente da direita tradicional, direita neoliberal, direita picolé de chuchu do Alckmin, é que o fascismo tenta conquistar corações e mentes. Sim. Com um discurso hipernacionalista, com um discurso moralista, com um discurso violento, com um discurso que elege inimigo único e óbvio. O inimigo são os gays, o inimigo são os negros, o inimigo são os esquerdistas, os inimigos são os judeus. Esse é o clássico, né? O inimigo são os judeus. No caso dos Estados Unidos, o inimigo são os imigrantes. Nos Estados Unidos e na Europa hoje. Puta, agora aqui entre nós, como o brasileiro é burro, né, cara? Como que os caras votam no Trump e agora tá todo mundo preocupado ali, cara? Brasileiro votando lá? Brasileiro votando. Mas você sabe que o brasileiro que vai pra lá é o vira-lata raiz, né? É o Mor, né? Eu não sei se você viu a mulher passando lá no drive-thru. Puta, lógico, é muito vergonha, velho. Selo vira-lata do ano pra aquela lá. Cara. Isso, tem um monte de brasileiro vira-lata na Flórida lá. Você vê aquele virou um bastião de Alan dos Santos, de Rodrigo Constantino, do maluco lá o neto filha da puta lá do Figueiredo. Do Figueiredo, isso, Paulo Figueiredo, né? Monarque. Então, é a redoma da galera que vai pra lá achando que tá indo pro primeiro mundo e na verdade vai ser latino num país que é racista. É isso que acontece, cara, sabe? E o monarca ainda ele é latino e descendente de árabes. Ele converge o Juan com o Mohammed, assim, ele sofre racismo dos dois lados. E assim, é muito engraçado. A galera brasileira que vai pros Estados Unidos e tem chá revelação de cor e raça, tá? E descobre que os estadunidenses não acham que ninguém pra baixo dos Estados Unidos é branco. Então, eles não acham isso. Eles não sabem disso, cara. Não é que não sabem, ou sabem e não querem entender, cara. E eles são... Eu não tenho latinos, cara. O receio nenhum de falar que a galera que vai pra lá, porque é uma galera endinheirada, que é assim, vou fugir do governo Lula. Se o Lula for eleito, eu fujo do Brasil. Vai tarde, sabe? Agora, eu sou muito resistente em falar que a população é burra, não por um moralismo raso, mas porque eu acho que isso não aponta pra solução. Porque se a galera é burra, a gente tem que esperar a galera ficar inteligente. E eu não acho que essa é a solução, cara. Mas nunca vai ficar. Que lugar que é inteligente? Isso é um conceito muito abstrato, entende? O que eu acho é, onde que a direita tá ganhando? Onde que a gente perdeu espaço? Para além da cognição da galera, a gente não pode esperar que, por exemplo, espaços das favelas, que não são ocupados pela esquerda há 4 décadas, as pessoas tenham um lampejo de virarem de esquerda por livre e espontânea vontade. Sim. Estranho seria se isso acontecesse. Se as pessoas tivessem... Porque é um discurso único. Um discurso que chega através da mídia, jornal, rádio e TV, chega através das igrejas evangélicas e muitas vezes das igrejas católicas, que a gente fala pouco sobre conservadorismo nas igrejas católicas. E chega através de uma coisa que é muito negligenciado. Currículo escolar, cara. Nosso currículo escolar é extremamente conservador.
Isso é uma das coisas que acusam a esquerda de dominar, né? As escolas, as universidades. A Base Nacional Comum e a BNCC são conservadoras. Tem um ponto de vista de que o brasileiro esse ponto de vista vem muito da escola, de que o brasileiro é um povo que é acostumado com a própria situação. É um povo que não luta, que não tem vocação para ser revolucionário. A apatia é grande e a crise é geral, cara. Né? Mas isso não é verdade, porque a gente olha para a história e vê todos os movimentos potentes, trabalhadores, que realmente conquistaram seus direitos apagados. Eu dou um exemplo. Aqui em São Paulo, nós temos o bairro de Perus, na zona noroeste. Né? É o bairro que eu me criei, inclusive. Né? Nunca fui pobre, mas sou dessa zona. Lá nós temos uma das maiores fábricas de cimento do país. Que foi a fábrica de cimento que fez o cimento para construir Brasília, inclusive. Essa fábrica de cimento teve uma das maiores greves da história do Brasil, que foi uma greve que durou 7 anos. Foi a greve dos queixadas. E uma greve que teve ocupação de fábrica e teve um protagonismo imenso das mulheres. Não só porque as condições de trabalho eram brutais, na época da ditadura militar, inclusive, mas porque o cimento entrava nas casas, se acumulava nos tetos e fazia mal para a respiração das pessoas. O cimento se acumulava no teto, chovia, ele fazia uma massa grossa e derrubava o teto. O cimento era a morte dessas pessoas. Sim. E aí, você conhecia essa greve? Nunca ouvi falar, cara. Ninguém conhece essa porra. E é queixada, porque o queixada é um porquinho que quando ele é incomodado, ele não arreda o pé. Ele vai pra cima e não para até ele te afugentar. Gente, isso aconteceu aqui em São Paulo. Ninguém sabe dessa merda. Aí, lógico que a gente tem a impressão de que o brasileiro é encostado. A gente não conhece as histórias de quem lutou e ganhou. Porque ganhou. Porque ganhou, eles conquistaram os direitos deles. As mulheres, sindicalistas, trabalhadoras que ocuparam essa fábrica, que lutaram pelos seus direitos durante a ditadura militar, na periferia de São Paulo, que a gente sabe que tinha Esquadrão da Morte, que a gente sabe que é no mesmo bairro que tinha aquela vala comum que foi fechada pelo Maluf. Essa você conhece, né? Sim. A vala comum de Perus que foi descoberta no período Erundina, que a galera tava, depois da ditadura, tentando encontrar os vestígios, e acharam uma vala comum com um monte de gente sem registro, que na verdade era de grupo de extermínio, que a ditadura mandava matar gente que estava em situação de rua, gente que trabalhava na rua, gente que não tinha endereço fixo, não tinha documento, matava e botava numa vala comum. E aí a Erundina começou a investigar, perdeu a eleição pro Maluf, o Maluf fechou na hora. É nesse momento lá que não, essa é outra coisa. O Bolsonaro fala que quem procura osso é cachorro é do Araguaia. Mas eu acho que ele já se posicionou a respeito disso, falando a mesma coisa, porque o cara é dos porões da ditadura, e tudo que tiver a ver com a coisa mais suja e mais rasteira da ditadura, ele vai apoiar, né? Aí, é claro, a gente tem que resgatar essas histórias de luta para mostrar que sim, o povo brasileiro é muito potente. Mas a esquerda é bem ruim de propaganda, né, cara? Eu concordo em partes. Eu acho. Eu não vejo, por exemplo, tudo que os efeitos que o Lula fez aí, eu vou falar uma coisa. Eu só sei porque eu tô sempre vendo coisa de política. Mas o pessoal normal, trabalhador... Você vai atrás, Você sabe que você vai atrás, mas não chega na galera de maneira espontânea. Tem que chegar. É papel da esquerda fazer chegar. Por que é ruim? Cara, o PT tá amordaçado pela própria tática. Porque uma das coisas que tem acontecido nós estamos num governo de situação, né? Nós temos o PT no poder, só que todas as vezes que acontece uma greve trabalhadora, boa parte da militância do PT ainda organizada enxerga isso como uma oposição ao governo. E aí como que você faz um jornal potente, né? Faz uma comunicação potente que vai fazer com que as pessoas levantem e clamem pelos seus direitos, dizendo que todo tipo de combate pelos direitos é oposição ao governo. A gente viu isso, por exemplo, com o break dos aplicativos, que é uma coisa histórica. É uma organização... Lembra que eu falei que é difícil de organizar gente que não tem emprego formal? Sim. Os motoboys se organizaram e fizeram uma greve de autônomos. De autônomos, né? Autônomo não tem porra de... O Galo de luta, cara. O Galo é um cara que conseguiu... Nosso, E isso é fantástico, é histórico pro Brasil. Uma greve de trabalhadores precarizados é importantíssimo. Cara, isso estava sendo... Quando ia ter greve... mas agora que tá no governo Lula, isso vai desgastar a imagem do Lula. Foda-se, cara. Tem que ser criticado, sim, cara. Se foda a imagem do Lula. A greve agora que teve dos institutos federais, também o PT tratou como se fosse Cara, como se o Lula nunca tivesse sido sindicalista na vida. Foi uma coisa assim, se vocês não suspenderem a greve, a gente não negocia. Que isso, cara? Partido dos Trabalhadores tratando a greve desse jeito. Uma greve totalmente justa. Se tem uma coisa que a classe trabalhadora no mundo inteiro tem que ser comendada por ter, é uma imensa paciência. Imensa paciência. Porque você vai ver esse tipo de greve, não é um negócio que é o primeiro recurso. Sempre é o último.
Sempre se tenta das vias institucionais, com um jeito mais pacífico, para não prejudicar os trabalhadores, para não prejudicar quem acessa o serviço. Não tem mais jeito? Aí é greve. E aí o governo se posiciona contra e faz toda essa pelegagem do caralho. Pelegagem. Eu vou dizer que eu não acho que a figura do Lula é tão relevante pro debate. Eu acho que a tática que o PT elegeu é a sua própria ruína. Não tinha como ter sido diferente. E eu vou dizer, o pessoal tá caminhando pro mesmo caminho. Mesmíssimo caminho. A eleição do Boulos foi o prego nesse caixão. Eu não sei se você viu as campanhas, mas era vote 50, vote no PT. Não, o pessoal não era mencionado na campanha do Boulos. Não é à toa? Vocês acham que eu tô errado? Você viu quantas pessoas votou 13 achando que tava votando no Boulos? Pode crer. 50 mil pessoas. Me diz se isso não é uma fusão das táticas do PSOL e do PT e um, inclusive, se submetendo ao outro, tá? Porque o pessoal abaixou a cabeça pra essa tática do PT, gastou um orçamento milionário e perdeu. E, a longo prazo, não construiu nada de perene. Essa tática não dá mais. Não dá mais. O que a gente tem que fazer? Recuperar o trabalho de massas, que foi a única coisa que trouxe qualquer potência para a esquerda que for. Seja a esquerda rebaixada, seja a esquerda radical. Como a gente faz isso? Comunicação é um problema. Comunicação é um problema. Nós, por exemplo, do meu coletivo, trabalhamos na internet. Na internet, a gente realmente tem uma visão materialista. A gente não tá em pé de igualdade com a direita. O Bolsonaro pode cometer crime impunemente, coisa que a gente não pode. A lei não vale a mesma para mim e pro Bolsonaro, né? E a direita, como por exemplo o Brasil Paralelo, tem acesso a recursos infinitos vindos Deus sabe da onde, para fazer tanto a produção quanto o impulsionamento. A gente não tem isso. O que a gente tem? Duas coisas. A maioria e a verdade. E as duas coisas vão ser a raiz do nosso sucesso. A direita só consegue esse tanto de hegemonia por conta do espaço que ela consegue ocupar. Porque ela ocupa tanto o espaço que, se ela tivesse certa, não deveria existir esquerda nenhuma. O fato de existir alguma esquerda ainda, o fato de existir alguma esquerda radical, não só que existe, mas que está crescendo em vários setores, mostra que ter a verdade do nosso lado é muito potente. E de qual verdade eu tô falando? A classe trabalhadora cria o mundo. É ela que sofre com o mundo que ela mesma cria. Esse mundo deveria servir a quem o cria. A burguesia não serve pra nada e é uma classe parasita. Isso são verdades. Essa verdade tá do nosso lado. Cara. E essa verdade não consegue ser superada pela burguesia. Esses assuntos me dão dor de cabeça, sabia, cara? Mas é tão... É muito sério, muito intenso. Uma das coisas que os marxistas nunca abrem mão é do rigor da teoria. Sabe por quê? Porque a gente tá lutando por uma nova forma de organizar a sociedade. Se a gente tá lutando por uma nova forma de organização, a gente tem que ser muito bem embasado. Muito bem embasado. Sim, e isso não é à toa que marxista, o estereótipo é o cara enfurnado em livro, enchendo a cabeça de Marx no alemão original, sabe? Voltando pro Hegel pra ver as raízes do Marx. Só que isso é uma coisa que funciona a nosso desfavor também. Depois do fim da União Soviética, por conta da esquerda radical ter se encastelado um pouco, a gente tem esse estereótipo de que o marxista é o acadêmico da universidade. E aí tem essa ideia de que, pô, o trabalho dos marxistas, dos comunistas da esquerda radical não chega na periferia. O que chega é muito cabeçudo demais. É cabeçudo demais, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. O que acontece é, todas as revoluções marxistas que aconteceram por conta da imensa mobilização de uma classe trabalhadora que estava convencida da sua linha. Se tem uma coisa que a gente sempre defende, é que a gente vai conseguir fazer uma revolução não ludibriando a classe trabalhadora, mas convencendo ela de que ela tá certa. Sabe? O convencimento é muito potente. A gente não precisa mentir, porque a razão tá do nosso lado. O Brasil é foda, cara. Os caras não têm consciência de classe, cara. Consciência de classe é uma coisa que não é espontânea. Porque o cara pensa que... Pô, o cara tem lá uma lojinha de capinha de celular e já acha que já é classe que é burguesia, média. Acha que faz parte de uma classe que não é a trabalhadora, né? E isso é uma coisa que no Brasil é muito forte, que é a ideia da classe média, no geral. Se tem a impressão de que a classe média é a classe dominante, porque é a classe com a qual a classe trabalhadora convive. Então, a classe trabalhadora mais de base do sistema produtivo vê o médico que tem um consumo maior, vê o engenheiro que consegue comer o que quer, que já é um privilégio do cacete no Brasil, consegue ter o carro do ano, consegue ter uma casa própria. E aí pensa, essa é a classe dominante. Só que a classe dominante a gente nunca vê. Você não vai estar andando na rua e ver o Jorge Paulo Lema andando no rolê. Não. Classe dominante não sai nos lugares que nós, réis mortais, saímos. A classe trabalhadora não vê isso. E burguês que é burguês no sigilo. Tem a exceção desses palhaços, com todo respeito à profissão dos palhaços, tipo o velho da van, que quis ser figura pública.
E é sempre a mesma coisa. Um imbecil burguês que quer ser figura pública, rapidamente levanta a capivara dele e descobre todos os esquemas, porque não tem nenhum que tá puro. Nenhum que tá puro. Tem Abílio Diniz, velho da Vans, velho da Riachuelo, velho do Madeiro, se tem o epíteto velho, geralmente tem a ver com isso, né? Esses caras resolveram ser figura pública, mas o grosso da burguesia é burguesia quietinho. Quietinho. Fazendo os trambiques dele, ninguém sabe o nome, tem bancada inteira no Congresso, tudo comprado, ninguém sabe quem é. Esses caras são quem a gente não vê. E a gente não faz ideia do que é ter dinheiro pra comprar uma bancada no Congresso. A gente vê o que é ter dinheiro pra comprar uma casa própria, que é uma coisa que é tão rara que a gente já acha que é privilégio. Essa é que é a questão. Por isso que a consciência de classe é difícil de estimular. Como que a gente começa a construir isso? Onde que a direita ganha muito? Primeiro pela comunicação. Tem do jornal, tem do rádio, tem do TV. A gente tem que construir o que os nossos companheiros do passado construíram. Comunicação popular. Que é uma coisa que dá pra ser feita, precisa ser feita. A gente teve a Revolução Russa muito organizada por jornais. A gente teve a Revolução Argelina, porque a maior parte da população era analfabeta, muito organizada por rádios piratas. E agora a internet está se mostrando com um potencial, eu não digo revolucionário, mas de comunicação inédito. Sim. Porque a gente teve esse hiato da televisão estar em 80 e poucos domicílios brasileiros e a gente não conseguir disputar esse espaço. Televisão é um veículo de comunicação que depende de tanto capital constante que a gente não consegue acessar facilmente. Agora a internet tem esse professor de história aqui com uma câmera e um microfone no próprio quarto que conseguiu atingir milhões de pessoas, assim, nem imaginava, mas estou muito feliz com o resultado. Quantos seguidores tem? Através de todas as redes, únicos deve ter 1 milhão, somando. Porque eu tenho um Instagram grande, eu tenho um TikTok grande, eu tenho 2 YouTubes grandes. Mas uma das coisas a gente não atinge só nossos seguidores. Se você for ver as métricas do seu próprio canal, panelaço, deve atingir um monte de gente que não segue. Sim. Porque aparece no feed, a pessoa vai assistindo e nunca clicou lá no subscribe, né? Então, a gente estima por mês a gente consegue atingir pessoas individuais 1 milhão e 1 milhão e 500 no meu canal. O que, pensando nos parâmetros da direita, é muito pouco ainda. Mas eu fiz isso de maneira artesanal. Por isso que eu digo que ter a razão é muito forte, cara. Sim. Ter a razão é muito forte. E ao que eu atribuo o meu sucesso? Eu não atribuo nada à meritocracia. Eu não acredito em meritocracia. Eu acredito que a galera tava sedenta de um discurso mais radical. Porque no momento do alto sofrimento, principalmente no governo Bolsonaro, na pandemia, o discurso de terno e gravata, não, gente, peraí, a gente vai abrir um processo, a gente vai protocolar uma PEC para passar no Congresso. Esse discurso parece ser cínico. Muito cínico. Ele parece que ele tá fazendo chacota do sofrimento da classe trabalhadora. Nota de repúdio. É uma coisa meio assim, do tipo, não vamos tratá-lo como eles nos tratam, uma coisa meio engravatada da esquerda. Isso parece que você tá fazendo pouco caso da situação da pessoa. Como eu apareci com esse discurso mais radical, e eu não tô sozinho, várias pessoas ascenderam nesse período junto comigo. As pessoas estavam aguerridas por um discurso que fosse mais duro, né, cara? Não tão bunda mole, cara. Duro no sentido de nós defendemos a extinção da burguesia como classe através da violência. Porque é isso que o marxismo defende. O marxismo defende a disputa pelo Estado, a instituição de uma ditadura trabalhadora e a extinção da classe burguesa na força. Como? Expropriando as suas propriedades, sem indenização, distribuindo suas terras, socializando todos os seus recursos. Isso é violência. É assim que a gente defende. E aí esse discurso fez muito mais sentido pra gente, que tava vendo que tudo que foi construído na época do PT foi destruído em um piscar de olhos. Foi golpe do Temer, 2017, um monte de contra-reforma que passou tratorando o que restou da CLT. Você vai olhar a CLT hoje, ela parece um código de barras, toda arriscada. Façam isso, vocês que estão assistindo. Abre a CLT agora e olha o quanto de coisa arriscada tem. Agora, eu falei hoje no meu canal sobre o fim da estabilidade do servidor público. Parece que a gente tá lutando por coisas que a gente já conquistou. E como que a gente almeja um mundo novo? Tá perdendo tudo, pô. Parece que a gente tá segurando na boia, assim. E aí, como que a gente pensa numa coisa nova, sendo que a gente não consegue nem manter o mínimo do que sobrou da velha? Isso que faz esse desalento, sabe? Por isso que eu falei que lá na China, ver as pessoas falando, nossa, o futuro é muito promissor, me chocou pra caramba. Me chocou pra caramba, porque aqui no Brasil todo mundo já tá construindo seu próprio bunker, guardando garrafa com milho e arroz embaixo da cama e esperando o pior, pô. Pode crer, cara. Isso que a galera tá fazendo, sabe? Garrafa pet com milho e arroz, cara. Esse é o clássico de bunker, né? É clássico de bunker. É água, pet com alimento não perecível, sabe? Cara, e o BRICS, cara? E a eleição do Trump, cara? Onde que vai chegar isso aí? Vai chegar a Terceira Guerra Mundial? Vamos falar do Trump primeiro. Uma das coisas interessantes a respeito disso foi ver o fenômeno... Eu vou zoar, vai. O fenômeno Axé Kamala. Eu não sei se você viu o Axé Kamala.
que foi um negócio... ônibus pra ir votar na Kamala Harris saindo de chique na Bahia, sabe? A galera brasileira falando como se a gente pudesse fazer alguma coisa. Esse é o meu ponto, sabe? Sim. A galera falando, quem a gente deve apoiar, Kamala ou Trump? A gente não vota nos Estados Unidos. Essa é que é a questão. Primeiro de tudo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Segundo, você sabe que as duas opções nos Estados Unidos... É a mesma coisa, pior. tiro numa mão ou tiro no pé, né? Só que o Partido Democrata absorveu mais desse discurso progressista, muito pautado em defesa das minorias oprimidas, das identidades oprimidas, e que conseguiu mascarar suas políticas, principalmente a sua política externa, com um verniz de humanidade, né? Historicamente, os democratas são mais aves de rapina imperialistas do que os republicanos. Talvez o Reagan faça isso eu ficar um pouco dúbio, porque o Reagan era de fuder o cu do palhaço. Sim. Mas os democratas, o Obama é um genocida de marca maior. Pode crer. Não é à toa que eu citei o meu primeiro contato, meu primeiro clique com uma visão alternativa dos Estados Unidos com o clipe do Ratos, que foi o próximo alvo, que acho que foi um clipe que um fã fez, não foi um negócio assim? Foi um amigo nosso que fez, Que aí tem o Bush, tipo, sendo eviscerado vivo lá. O hambúrguer. E o hambúrguer é a cara do Saddam Hussein. Não, e eu fiquei tipo... Porque a questão toda era os Estados Unidos, que a gente via na TV, os Estados Unidos é uma vítima de um ataque terrorista. E aí apareceu o clipe do Ratos, que tinha uma visão meio tipo... destrutiva da situação. Foi a primeira vez que eu pensei sobre. E aí, a gente tem esse histórico de pilhagem imperialista, e a gente chega, por exemplo, no Trump e na Kamala Harris, né? O que diferencia os dois para nós brasileiros, por exemplo? A política externa deles se diferencia pela seguinte questão. Os republicanos, representados pelo Trump, têm a visão de que, número 1, a América Latina é o espaço vital deles. Espaço vital no sentido nazista mesmo, de Lebensraum. Para os nazistas, a Europa do Leste e a Rússia era o espaço vital, era o espaço que a raça superior deveria ocupar para usufruir dos recursos naturais, porque ela era melhor do que aqueles eslavos incivilizados. Sim. Os Estados Unidos trata a América Latina como espaço vital. Tem que ser domínio nosso para fazer a manutenção dos nossos interesses. Então, eles têm um olhar muito agressivo para a América Latina. Tanto que, quando teve a tentativa de golpe aqui, o Biden disse que não ia apoiar. Ele anunciou publicamente que não ia apoiar. Agora a gente não tem tanta certeza. Porque a extrema-direita bolsonarista e os republicanos têm muita afinidade. Então a gente pode esperar, número 1, o crescimento da extrema-direita latino-americana e o apoio público e aberto da extrema-direita brasileira por parte do Trump. Só que aí a gente olha para o outro lado do mundo, né? Nós temos conflito em Israel, a guerra da Ucrânia, o conflito na Coreia do Norte e o conflito em Taiwan. Nós temos esses pontos de sensíveis, né? Os republicanos acreditam que não é possível, não é que eles acham que não é necessário, mas não é possível enfrentar a Rússia e a China ao mesmo tempo. Tanto que durante o governo Trump, você via ele apertando a mão do Putin, ele falando do Putin de uma maneira mais branda. Ele foi pra Coreia do Norte, não visitou lá, falou, o Kim Jong-un me ama, ele metia essa. Sim. E ele era China, era China o dia inteiro. Ele representa isso porque ele representa uma parcela da burguesia que é prejudicada pelo mercado chinês. A parcela da burguesia de indústria nacional, que defende uma taxa aduaneira mais punitiva com a China, porque os produtos chineses entram lá, são mais baratos e quebram a indústria nacional. Esse tipo de parcela da burguesia apoia o Trump. Ele também é apoiado por uma parcela mais ligada ao setor agrário, ao setor que não depende tanto da globalização para valorizar o seu capital. A Kamala Harris representa um outro setor da burguesia. Ela representa o setor do entretenimento, é o setor das streamings, do cinema, da música, que exporta capital pra caramba, que precisa do nosso público pra se valorizar. Ela representa o setor de venda e compra de armas. Tanto que os democratas são sempre pesadamente financiados pelos burgueses, donos de fábricas de armas. Disso a gente pode esperar um agravamento do conflito com a Rússia. Então, no governo Kamala Harris, a gente ia ver um aprofundamento do conflito na Ucrânia, talvez mais próximo de aí sim escalar para uma guerra generalizada, que a gente poderia chamar de terceira guerra. Né? O Trump vai colocar panos quentes na questão da Ucrânia, porque a parte da burguesia que ele representa acha que financiar uma guerra na Ucrânia é perda de tempo. Eles acham que é perda de dinheiro, acham que é perda de recurso, acham que não serve para nada, inclusive alguns acham que é prejudicial. O que eles querem é o enfrentamento da política externa chinesa por uma questão de competição de mercado. Então, entende? Os dois estão representando burguesia. Só que um representa uma burguesia que precisa de uma coisa e o outro representa uma burguesia que precisa de outra coisa. É isso que diferencia.
Aí não adianta nada, mesmo se a gente pudesse ir de chique da Bahia para os Estados Unidos votar na Kamala Harris, eu não acho que a gente tá basicamente escolhendo entre golpe no Brasil, feito pelas Forças Armadas e pelo Bolsonaro, ou Terceira Guerra Mundial. É pegar ou largar. É esse negócio que eles estão nos oferecendo. Mas você acha que nós somos testemunhas do início da derrocada dos americanos, do Império Americano, cara? Eu odeio falar isso como historiador. Agora, nem como marxista, como historiador. Eu não sei se você lembra nessa época, que é um livro que virou best-seller na década de 80. Um monte de gente leu aqui no Brasil. Que era Ascensão e Queda de Grandes Impérios. É um negócio que... Você vai na casa da sua avó. Se você cresceu na década de 80, você deve ter esse livro na estante da sua avó. É um livro que foi gigantesco. Não porque ele falava da Roma Antiga, do Egito Antigo, mas porque o último capítulo é dedicado a fazer um paralelo entre como os impérios caem e como os Estados Unidos estavam nas vésperas da sua queda na década de 80. Os Estados Unidos caiu na década de 80? Não. Então, porra, esse é que é o problema. Essa previsão foi feita... Mas tá um câncer por dentro ali, cara, né? Tá. Tá foda, cara, que não era daquele jeito, cara. Mas isso, por exemplo, a gente vê esse câncer na década de 70. A União Soviética estava mais forte do que nunca na década de 70, geopoliticamente, tá, gente? Não tô falando ideologicamente. Tava com um setor bélico gigantesco, tava com parcela do mundo sob o seu guarda-chuva, e os Estados Unidos sofreu 2 crises do petróleo. A de 73 e a de 79, acho. Então, os Estados Unidos estavam numa crise interna fodida do welfare state da época do Roosevelt, e a União Soviética estava muito forte geopoliticamente. E eles conseguiram se safar dessa, entende? Como que eles sempre saem disso? Espalhando imperialismo bélico pelo mundo. É isso que a gente pode esperar. Aí a questão é, ou a gente vê os Estados Unidos cair, ou a gente vê o mundo ir todo pro buraco. Mas eles vão cair atirando. Só que dessa vez eles têm arma nuclear pra atirar, né? Puta, cara, esse não aqui é o problema. muita coisa, cara. Cara, eu fico... Esses papos sempre me dá mal-estar, sabia? Eu muito também não... cabeçudo, cara. Fico muito preocupado, cara. Cara, chegou a hora dos presentes, cara. Você vai ganhar, graças aqui a Dark Side Book, você gosta de terror. Gosto muito. Você vai ganhar um livro do Drácula. Porra, e grátis vem uma estaca pra você enfiar em qualquer coração de foda. capitalista aí, vampiros capitalistas. Nossa, obrigado demais, cara. Muito foda. Dá uma olhada na estaca, isso aqui é foda. Eu sou muito fã de terror de verdade, assim. E eu tenho procurado, eu sei que a Dark Side publica terror brasileiro. Tem. Pô, eu sei que eles têm uns... é uma estaca, porra. Estaca de estaca verdade. manualmente feita, pô. Vai ter que bater com uma marreta aí, né, cara? Tem uma frase do Marx que é a burguesia tal qual um vampiro suga o trabalho humano. O Marx era gótico, hein? Só pra dizer pra vocês, tá? A groselha tem uma sacolinha ali, ó. Isso pra ele? Ah, então passa aqui. Pode entrar. Isso aqui é presente nosso pra você. Ah, agora sim. Que eu queria só um espacinho pra falar da minha organização, né? Da nossa organização. Pode falar. Eu faço parte de uma organização marxista-leninista que disputa o espaço na internet, principalmente, né? Um bonequinho. E a gente sustenta as nossas atividades principalmente com a nossa lojinha. Então nós temos esse boneco, que é uma parceria com As Baratas. Não sei se você conhece os camaradas das Baratas. Eu tô pra fazer um boneco com eles. Vale muito a pena. Esse boneco, altíssima qualidade, é um dos mais legais. Virou, assim, o uniforme do Humberto. Hein? Qual que tá aí? Esse aqui, ó. Ah, essa é a arte da... Você ainda tem a lojinha? Groselha Store. Essa aí, Fogo nos Fascistas. Groselha Store, você vai ver muita coisa massa assim. Que é isso aqui? Baseado? Um dos nossos tapetes? Deixa eu ver. Os tapetes desse cara, que legal, porra, velho. Aí sim. Nem eu tenho esse aí, hein? Isso aí pra você ver como... Fudido, mano. Adorei, cara. Esse é o nosso logo. Só que o tapete deles, cara. Vou colocar no meu banheiro. Nossa, bom demais esse. Isso aí, pra você ver como o coletivo trata o seu militante. Não, tô brincando, tá, gente? Muito bom. Tem mais coisa aqui. Tem um... Deve ser pôster. Dá uma olhadinha aí. Isso aí foi seleção da nossa querida Groselha. Tem botão. Os bottom. E os pôs da Groselha. Lá dos bilionários, toquei com essa camisa aqui lá no Knot Fest. Que, bilionários não deveriam existir. O pessoal lá ficou meio puto, né? Como se eles fossem bilionários também, como se fosse atingido. Não, o cara tava ouvindo... de bilionário. O maluco foi no show do Ratos e tava ouvindo no mudo, né? Proletário Exausto também, essa é braba. Legal, cara. Comunismo. Comunismo radical, pô. Pode crer. Comunismo radical. Esse aí é trevosa e comunista, né? Trevosa e comunista. Eu vou colar tudo que é o comunismo gótico, pô. O comunismo gótico prevalecerá. Tem mais coisa aqui ainda, que é a última. Os adesivos. São os adesivos. Adesivo eu gosto, cara. Qual cartela que é? Deixa eu ver. Tem aqui. Essa é a cartela da Gro. Que demais, obrigado. Salário mínimo, ódio máximo. Não basta o fim da escala 6x1, que é uma pauta que tá quente agora. Eu quero o fim do capitalismo. Trabalhar muito pro patrão, trocar o renegade. Nunca foi burnout, sempre foi capitalismo. E tem o Olavo de Carvalho falando cu.
Porra, isso aqui faz parte da nossa organização, porque é assim que a gente financia todo o trampo que a gente faz político, e principalmente a gente agora tá buscando organizar a classe trabalhadora que usa a internet para trabalhar. Sim. Então, por exemplo, a gente tá vendo a uberização de setores que tradicionalmente trabalhavam com ou estruturas autônomas ou eram contratados seletistas, né? Então, por exemplo, um dos setores que está sendo uberizado é o setor de psicólogos e psiquiatras. A maior parte dos psicólogos hoje em dia tudo online, né? atende à distância, exatamente. E muitas vezes é vinculado a planos de saúde que são brutalmente desiguais, assim. O que a gente fez? A gente criou uma frente de massas que agrega os psicólogos e psiquiatras, a gente chama de PSIS genericamente, né? Organiza-os como classe, faz formação política e faz uma estrutura cooperativa de associação para que todo mundo lá ganhe um valor digno de se trabalhar. E tem uma coisa a mais. Hoje em dia, todo mundo que atende pela internet tem que ser meio influencer. Então, porra, tu é psicólogo, estudou a vida inteira pra isso. Você tem que ficar fazendo dancinha no TikTok pra achar paciente. Porque, como que você vai achar? Os pacientes consomem TikTok em massa. Eles veem um psicólogo que é mais famoso e esse cara consegue. Você tem que se promover pra conseguir. Agora não mais. Nós promovemos a estrutura e os psicólogos se concentram em fazer o trabalho deles e a gente já tá conseguindo pagar o dobro que a Unimed paga. Pra cada psicólogo. Que legal, hein? Isso, e auto-organizado. Negócio 100% auto-organizado. Não tem nenhum fim lucrativo. É 100% para organizar isso como classe, organizar a categoria como classe, oferecer serviço, eu esqueci de falar isso, a preços populares. Se você não tem condição de acessar, você pode pleitear o preço popular e você paga um preço mínimo. E, se você pode pagar o preço máximo, você está financiando o tratamento de outra pessoa. Então você sabe, tô pagando aqui o valor cheio. Você tá ajudando gente que não tem acesso à saúde mental a ter esse acesso. É uma estrutura solidária, cooperativa, que tem sido extremamente bem sucedida. E a gente usa boa parte da loja para financiar essas atividades. É um new socialismo. E agora e organiza uma classe difícil. E agora a gente abriu uma de professores, que é o Centro Zoia Prestes de Educação Multidisciplinar. A Zoia Prestes é filha do Luiz Carlos Prestes, né? A gente quis homenagear ela. E a gente tem o juristas revolucionários, que organiza advogados e estudantes de direito, né? E eu esqueci de falar, esse de psicólogos é o SAMECA, Saúde Mental Camarada. Se você é professor, jurista, busque se organizar com a gente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você está precisando, principalmente, de professores particulares de qualquer disciplina, não pode pagar, e está procurando atendimento à saúde mental e não pode pagar, procura as nossas estruturas. Rapidamente você consegue encontrar, principalmente no nosso site, que é soberana.tv, beleza? Eu queria fazer esse jabá, não só um jabá, tipo, compre as nossas coisas, mas organize-se como classe, legal por pra favor. cacete, cara. Cara, pra gente terminar nosso papo, que eu adorei aqui, que você é muito cabeçudo, velho. Eu sou, muito foda, cara. Vamos falar sobre Israel, cara. Boa. Puta, mano. Cara, esse genocídio de criança, velho. Os caras já eliminando já problemas futuros, matando as crianças que se vingarão no futuro. Sabe o que tem de mais distópico nessa história de Israel? É que a gente tá vendo pela primeira vez um genocídio por TikTok, cara. A gente tá vendo um genocídio em tempo real através da internet. Sim. Com os genocídios. Eu nem fico vendo isso aí. Cara, eu bloqueei tudo. Eu não consigo olhar mais. Não consigo olhar mais. Eu já tô convencido de que é um genocídio. Eu não aguento, meu estômago não aguenta mais, sabe? Os próprios militares da IDF, que é o Exército Genocida de Israel, do Estado Terrorista de Israel, a IDF é uma das maiores organizações terroristas do planeta Terra, os próprios soldados têm celulares e publicam os atos desumanos deles no TikTok. Invadindo casa, botando calcinha de mulher palestina na cabeça, roubando coisa nas casas. É uma coisa de uma vileza. E isso é uma das coisas que o Frantz Fanon, que é um grande teórico marxista, fala sobre o colonialismo. Para a colonização ocorrer, o colonizador tem que enxergar o outro como sendo uma coisa, um objeto. É um processo psicológico. Inclusive o Fanon era psiquiatra, né? É de enxergar o outro como sendo sub-humano. Como sendo não uma pessoa, mas um entrave para um projeto. Como eles foram considerados ratos pelos alemães. Exatamente, exatamente. Porque era um projeto também colonialista, que queria eliminar uma parcela da população que enxergava como problema. E como os vietnamitas eram enxergados pelos franceses. Sim. Os franceses, eu não sei se você já viu esse vídeo, que tem a parte da elite dirigente lá do Vietnã francesa jogando comida pra criança vietnamita como se fosse pombo. Tem filmete disso, tá? É porque eles pararam de enxergar aquelas pessoas como gente. Isso faz parte do projeto colonialista. É a violência pura aplicada ao outro. E a gente tem esse projeto
que não começa com o ataque do Hamas, não começa em 1948 com a Nakba e a fundação do Estado de Israel, começa com as primeiras aliás, que são as primeiras, o que eles chamam de ascensões, no finalzinho do século XIX. Isso é um projeto colonial que se estende há quase 130 anos já. É um projeto de ocupação de território, de construção de um enclave europeu no meio do Oriente Médio e de eliminação de um povo na sua integridade. Porque se não fosse a intervenção do Egito e da Jordânia, em 1948 não teria nada de Palestina. Só sobrou Gaza e só sobrou Jerusalém e Cisjordânia porque os estados vizinhos intervieram. Não fosse isso, eles teriam expulso todo mundo e matado quem resistiu. É isso que está em luta agora. O que está acontecendo agora é a resistência palestina que nunca cessou. Nunca cessou. E não achem que o que está acontecendo na Palestina não tem nada a ver com a gente. Pensa no seguinte. É uma sociedade que é cindida racialmente e que existe uma raça que tem os piores trabalhos, que é subjugada juridicamente, militarmente, que vive em lugares separados e que não tem autonomia sobre as suas próprias políticas. Quem que eu tô descrevendo, João? Quem você está descrevendo? Eu tô descrevendo o quê? Puta, cara, você me pegou. Cara. Eu tô descrevendo qualquer periferia no Brasil. Sim. Eu tô descrevendo qualquer favela. Eu tô descrevendo qualquer quebrada. Eu tô descrevendo qualquer país que foi colônia e que hoje é racialmente cindido, como é o Brasil. Sim. O que a gente tem que enxergar é que o que a polícia faz nas favelas é a mesma coisa que a IDF faz com os palestinos. O projeto colonial, ele pode acontecer internamente também. Ou a gente vai ignorar que, por exemplo, os indígenas do Brasil não são colonizados até hoje. Os Yanomami não são colonizados até hoje. Com um monte de garimpeiro entrando, rasgando aquelas terras, levando um monte de pistoleiro pro lugar, arrancando o ouro da terra, espalhando sujeira pelo espaço que eles precisam para subsistir. É uma forma de colonialismo que acontece debaixo do nosso nariz todos os dias. O colonialismo pode ser interno também. Combater o colonialismo em Gaza é combater o colonialismo no mundo inteiro. E se tem uma coisa que um comunista deve fazer como prioridade é combater o colonialismo. Isso é uma das coisas que o marxismo se mostrou muito potente de fazer, e não é à toa que nós temos, inclusive, um partido marxista muito interessante na Palestina chamado FPLP, Frente Palestina de Libertação, Frente Popular de Libertação Palestina, que é um partido muito interessante. Eu recomendo vocês procurarem sobre e lerem sobre, para entenderem qual que é o ponto de vista de nós marxistas acerca da colonização da Palestina mais de perto, né? Muito foda, cara. Cara, eu vou agradecer a sua presença aqui, cara. Curti demais. Obrigado demais pelo convite. Cara, você tá dando aula ou você não parou de dar aula? Vale muito mais a pena eu dedicar o tempo todo pra internet, porque eu chego muita gente. Né? Então todo o tempo que eu tenho em expandir, e agora eu tô... Isso que me deu aqui foi uma aula, velho. Você falou, foi demais, cara. É o meu trampo. Não é porque eu tenho algum tipo de dom e tal, é porque eu tô todo dia fazendo isso pra trampar. Sim. O cara que todo dia tá... cortando carne no açougue, ele vai ficar muito bom de fazer isso muito rápido, muito bem, né? Sim. Todo dia eu tô falando de política, todo dia eu tô me comunicando pra ensinar a política, então você fica afiado em tudo que você faz muito, né? E aí, não vale a pena eu pegar... Eu adoro sala de aula, adoro chão de sala de aula com a molecada. Tipo médico, né? Você tem o... Como se posso dizer? A vocação. Não sei se eu tenho vocação, mas... que tem pra ensinar, mestre tem vocação. Eu acho que eu tenho vocação pra... Eu não sei se eu tenho vocação, mas eu sempre gostei. E acho que gostar é o primeiro passo. Sim. O aluno tem um sexto sentido pra quando o professor não queria estar lá, que é fantástico, assim. Então, eu, como gosto muito do que eu faço, acho que isso transparece. É entusiasta, eu sou muito entusiasmado com o que eu faço. Demais. E eu acredito muito na nossa classe, acredito muito na nossa vitória. Eu não perdi a esperança. Eu entendo quem olha pro futuro e só vê desgraça, mas eu acredito de verdade que a classe trabalhadora tem a potência de construir um futuro melhor. Eu acho que tem, mas eu vou empacotar antes e eu não vou ver isso, cara. Mas mesmo se você não vê, mesmo se você não vê, e mesmo se eu não ver... Mesmo com a exceção do fascismo. Mesmo com isso, porque o fascismo veio e o comunismo venceu em vários lugares também. Mesmo com isso, mesmo se eu não ver, eu quero fazer parte do movimento que vai fazer com que os nossos filhos vejam. Eu quero fazer parte desse movimento. Fazemos. Então, pelo menos isso. Eu faço a minha parte, você faz a sua. É isso. Muito obrigado de coração. Demais, eu adorei. E eu volto semana que vem com alguém legal, graças a Dark Side Books aí. Aperta os botões, colabora com a gente. Tchau.